Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia, até aqui Ele nos ajudou, nos sustentou e Ele continua nos sustentando, porque Ele não tosqueneja. Mais um dia vigilantes em oração, perseverantes na fé, seguindo o Mestre, andando segundo ele andou. Ele disse: sede meus imitadores. Seguir o justo Tissadique, aquele que é digno de toda honra e de toda glória. E como bem disse Paulo, que tinha um espinho na carne, que Satanás o esbofetava e ele orava para que lhe fosse retirado aquele espinho na carne. Jesus lhe disse: a minha graça te basta, é na tua fraqueza que eu lhe aperfeiçoo. Porque jamais houve e nem haverá alguém digno, alguém com o elo da perfeição como Cristo Jesus. Em nada ele tropeçou. Varão perfeito, grande profeta, fez grandes sinais e opera até hoje no meio de nós. Ele é aquele que as nações que amotinam em vão, confundidos e envergonhados serão os que levantam em vão, porque agindo ele ninguém impede, ele julga os povos, as nações, ele envergonha aqueles que confiam em seus deuses, porque só há um mediador entre Deus e homens, que é Cristo Jesus, aquele que nós o confessamos publicamente todos os dias, aquele que através da videira verdadeira, se nós estamos nele e ele em nós, nós produzimos os bons frutos, porque ninguém se produz por si mesmo, somente através dele. E ele é a nossa confiança, é a nossa esperança de alcançar a salvação, porque somente aquele que veio do alto, aquele que é acima de todos, do qual o Pai é a sua cabeça, e ele o cabeça da unidade da fé, que interligado a ele como mente Cristo, como membros dos membros, ele disse: a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Já aqueles que perseveram com entendimento humano, aqueles que seguem as vãs filosofias, doutrinas meramente humanas, ele não permite com que eles continuem enganando o povo, porque a porta que ele fecha ninguém abre, e ele está fechando porque cabe a ele destruir toda vã filosofia, tirar do meio do povo todos os enganadores, os falsos profetas, os anticristos, que se opõem à sua verdade, que preferiram o prêmio da injustiça. E assim ele está operando no meio de nós. Ele está retirando o joio no meio do trigo. Ele está purificando o templo, ele está derrubando a mesa dos cambistas, porque está escrito: a casa de meu pai é casa de oração, não fazeis dela casa de comércio. A finalidade da sabedoria do alto é para a salvação de almas. Sábio é aquele que ganha uma alma. Mas a Bíblia diz que aquele que utiliza dessa sabedoria para aquilo que é mundano, ele é um pobre, é um miserável. Apocalipse diz: compra de mim colírio para que seus olhos vejam, compra de mim vestes para tampar a vossa nudez, compra de mim o ouro puro e refinado, a sabedoria, o
mais valioso, do qual nós guardamos em nosso coração os mandamentos e praticamos, ouvintes e praticantes, justificados através de Cristo, porque somente através dele nós somos justificados. Ninguém pode se justificar a si mesmo. Somente ele é aquele que nos justifica diante do Pai. Fazendo a vontade do Pai, que envia o Espírito e nos atrai até ele, nós perseveramos, porque ele nos ensina a produzir os bons frutos, do quais, através deles, permanecemos na fé. As suas virtudes, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, a piedade como fonte de alegria, o amor. Contra essas virtudes não há lei. O fim da lei é a obediência. Muito melhor obedecer do que sacrificar. O profeta Samuel já dizia a Saul, que estava destituído da sua glória, que Deus ungiu o rei Davi em seu lugar e retirou o Espírito de Deus e colocou um espírito a o atormentar. Porque ele disse: eu faço absolutamente tudo, eu formo a luz, formo as trevas, o ferramenteiro, faço absolutamente tudo. E o profeta Samuel disse a Saul: muito melhor que a gordura dos carneiros é a submissão do coração, muito melhor do que sacrificar é a obediência. Porque se não estiver segundo o coração de Deus, se não tiver segundo o entendimento do Evangelho, do qual, através das suas advertências do Espírito Santo, se desvia do mal, permanece no caminho, se naufraga na fé. Somente através dele que se alcança o amar somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas posses. Amar o próximo como a ti mesmo. Só se cumpre o grande mandamento através do seu Espírito. Só se compreende aquilo que é espiritual, que é do alto, através do Espírito Santo. Aquele que é carnal não entende o que é espiritual, porque eles não podem ver o Espírito, mas nós sentimos, e ele nos ensina tudo aquilo que devemos falar, como comportar, como agir. E ele é fiel, ele é o intercessor, ele é o consolador, ele é o mediador, ele é o advogado. Jesus disse: enviarei a vós outro advogado, e ele vos ensinará o caminho para onde eu vou. A casa do meu Pai há muitas moradas, não se turbe o vosso coração. E nós, dia após dia, almejamos a salvação, a vida eterna. Não almejamos aquilo que nós vemos, mas sim aquilo que os olhos nunca imaginaram e a mente, os olhos nunca viram, e a mente nunca imaginou. Almejamos aquilo que é eterno, almejamos aquilo que ele disse que cumprirá. E em mais um dia permanecemos na fé em Cristo Jesus. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.